Bem, galera, nós temos aqui a atividade da página 10, que diz o seguinte: a primeira atividade diz que resolva em C as equações algébricas abaixo. Ele me deu a primeira questão, foi um x3 menos 2x2 menos 24x. Então, como é x3, eu sei que eu vou ter três raízes. Então, vamos observar que eu tenho x3, x2 e x. Eu tenho um x nos três termos aqui da minha equação. Então, vamos fazer um fator comum e evidência aqui. x3 dividido por x, x2, menos 2 vezes x2 dividido por x vai me dar um x. E 24 por x dá 24. Então, isso tudo igual a zero. Eu sei que, como eu tenho um produto, um determinado número aqui, né? Multiplicado, isso tudo aqui também é um número. Multiplicado por ele para dar zero, para esses dois aqui, números multiplicados para esse produto dar zero, um dos dois tem que ser zero. Então, aqui eu tenho duas situações. A primeira, o número x igual a zero, e eu tenho x2 menos 2x menos 24 também pode ser zero. Os dois ou um deles. Então, a primeira resposta aqui eu já tenho, né? A primeira raiz aqui já tem, ó. X igual a zero. Então, para isso tudo aqui dar zero, um valor para x pode ser zero. Só que eu tenho três valores, porque minha equação é do terceiro grau. Então, eu vou ter que achar os outros dois resolvendo essa equação do segundo grau aqui. Então, aqui eu vou aplicar delta é igual a B2 menos com menos dá mais 4AC. Então, aqui vai me dar 96. Isso tudo me dá 100. X é igual a menos B, menos com menos da fórmula, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2A. A não tem nada, é 1, 2. Então, eu tenho um x', que é 2 mais 10, 12, dividido por 2. Está me dando um 6. E x duas linhas é um 2 menos 10. Vai me dar um menos 8, dividido por 2, menos 4. Então, a solução vai ser, em ordem crescente, menos 4, 0 e 6. Aqui são as três raízes da equação do terceiro grau da letra A. Certinho, galera? Na letra B está me dando x3 mais 8 é igual a 0. Eu até coloquei um anexo lá que são os casos de fatoração. Então, esses casos vão ajudar muito a gente a responder as questões de equações polinomiais, equações algébricas. Então, x3 mais 8, aqui eu tenho um número ao cubo, e aqui também eu tenho um cubo, o cubo de x3. A raiz cúbica de x3 é x e a raiz cúbica de 8 é 2. Então, quando eu tenho aqui o cubo da soma, é a raiz cúbica do primeiro, raiz cúbica de x3, que é x. Raiz cúbica de 8 é 2. Então, eu posso dizer que x3 mais 8 vai ser x, tá mais a raiz cúbica do segundo, 2. Aí vem o primeiro termo ao quadrado. Então, eu tenho x ao quadrado menos duas vezes, só uma vez só, 2 vezes x, 2x, mais o segundo termo ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Isso tudo igual a 0. Então, repetindo, raiz cúbica do primeiro, x, raiz cúbica do segundo, 2. Então, vai ficar, como aqui está mais 2. O que eu faço agora? Primeiro termo ao quadrado, segundo ao quadrado, e troco o sinal aqui. Então, vai ficar 2 vezes x menos 2x. Então, como o exemplo anterior,
eu posso dizer que eu tenho duas situações para isso aqui dar zero. Ou x mais 2 é igual a zero, ou x2 menos 2x mais 4 é igual a zero. Ou os dois, ou um, ou outro. Então, resolvendo a primeira equação, x mais 2 igual a zero, achando o valor de x vai me dar x é menos 2. Aqui eu já tenho uma raiz. Como é terceiro grau, então eu preciso de mais duas, que eu vou achar onde? Resolvendo x2 menos 2x mais 4 igual a zero. Então, nós temos delta é igual a 4, b ao quadrado, né? Menos com mais dá menos. 4 vezes 1 é 4, vezes 4, 16. Então, delta é igual a menos 12. Continuando, x é igual a menos b, 2 mais ou menos a raiz de menos 12 sobre 2a. Então, aqui eu caio num número complexo. Vamos. Resolva em C. Eu caio no número complexo. Então, eu posso dizer que x é igual a 2 mais ou menos. Esse menos 12 vai ficar 12 vezes menos 1, dividido por 2. Continuando. X é igual a 2 mais ou menos 12 vezes menos 1, eu posso dizer que 12i ao quadrado. Parte imaginária, menos 1 é igual a i ao quadrado. X é igual a 2 mais ou menos, eu fatorando 12, vai me dar 2 ao quadrado vezes 3 vezes i ao quadrado sobre 2. 2 mais ou menos, agora eu vou extrair a raiz. 2 ao quadrado sai, então sai 2. I ao quadrado sai, então vai sair i. E o restante fica. Então aqui vai ficar raiz de 3 sobre 2. Como aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2, eu posso dividir tudo por 2 e gerar uma equivalência. Então, eu posso dizer que x é igual a 2 dividido por 2 dá 1, mais ou menos i, 2i dividido por 2 dá i, raiz de 3, e 2 por 2 dá 1, não preciso. Então, aqui é só repetir as raízes. 1 mais i, raiz de 3, e a outra raiz vai ser 1 menos i, raiz de 3. Então, a solução vai ser, eu tenho menos 2, 1 menos i, raiz de 3, e 1 mais i, raiz de 3. Vale lembrar que toda vez que der um número complexo como solução, vai ser sempre o complexo e o seu conjugado, tá? Aqui então tem um número real, um complexo e um conjugado. Aqui eu tenho uma unidade imaginária, né? Mais i, e o seu conjugado é menos i. Então, uma unidade imaginária, um número complexo, nunca ele vai estar sozinho na solução. Sempre que tiver um, tem o seu conjugado. Eles são de pares. Então, para dar um x3, eu teria ou 3 números reais, ou 1 real e 2 complexos. Nunca um complexo sozinho. Tá ok, galera? No nosso terceiro exemplo aqui, eu tenho 4 termos, né? Então, esses 4 termos, eu não posso fazer fator comum e evidência em tudo por causa do menos 1. Mas eu posso fazer fator comum aqui e aqui. Essa técnica é chamada de agrupamento. Repito,
Dá uma olhadinha nos casos de agrupamento que a gente colocou lá em anexo, para a gente entender. Então, vou fazer o fator comum aqui. O fator comum aqui é x2. x3 por x2 é x, menos x2 por x2 é 1. Mais, fator comum aqui, de entre x e 1, só pode ser 1. Então, vai ficar x menos 1, igual a 0. No agrupamento, a gente pode perceber que as partes fatoradas são iguais. Então, eu posso juntar tudo. Então, aquela regrinha, tudo que está fora do parênteses, x2 mais 1, e tudo que está dentro do parênteses, x menos 1, igual a 0. Nosso caso, produtos, para dar 0, ou x2 mais 1 tem que ser 0, ou x menos 1 tem que ser 0. Um dos dois. Ou os dois, né? Então, bora resolver nossas equações. Trazer para cá. X menos 1 igual a 0. Fazendo aqui a primeira. Então, x é igual a 1. Achei uma raiz. São 3 raízes. Já achei uma. Ou seja, então as outras duas serão ou 2 números reais, ou mais 2 reais, né, para fechar os 3 reais, ou um complexo, 2 complexos. O complexo e seu conjugado. Então, vamos pegar a segunda aqui. Pegar a segunda. X ao quadrado mais 1 igual a 0. X ao quadrado é igual a menos 1. Da potência, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 1. Raiz quadrada, índice par de número negativo, menos 1 vai ser i ao quadrado. E eu posso cancelar, né? Raiz quadrada de expoente 2. Então, aqui eu tenho x igual a mais ou menos i. Então, a solução 1 real e as duas unidades imaginárias, menos i e i. Certinho, galera? Na minha letra D, minha última questão dessa lista, eu tenho um x à quarta, 3x2 e aqui um termo independente. Termo independente, então, já não dá para fazer mais fator comum evidência. Mas se a gente observar esse x à quarta aqui, eu posso dizer que eu tenho x ao quadrado. 2 vezes 2 fecha o x4. Eu tenho um 3x ao quadrado menos 4 igual a 0. Então, ó, minhas partes isoladas eu coloquei entre parênteses x ao quadrado e x ao quadrado. Então, eu posso dizer que x ao quadrado é igual a y, usar o que a gente chama de variável auxiliar. Então, aqui ficaria y2 mais 3y menos 4 igual a 0. Vamos observar esse passo aqui com essa variável auxiliar. Eu tinha a equação do quarto grau, veio uma equação do segundo grau. Então, eu tenho delta B2 menos, com menos aqui, mais 4AC. Então, eu posso dizer que delta é igual a 25. X eu tenho, tá mais 3, menos 3, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Aqui eu coloquei um x, mas na verdade a gente está trabalhando com y. Y' é igual a menos 3 mais 5 dá 2, dividido por 2 dá 1. Y, duas linhas, é igual y, duas linhas, é igual menos 3 menos 5 menos 8 dividido por 2 menos 4. Então, achei 1 e achei menos 4. Só que 1 e menos 4
não são as soluções da equação. Porque a equação, minha variável é x. Aqui eu achei os valores de y. Então aqui eu tenho que substituir agora. x2 é igual a y. Vou pegar aqui o primeiro valor de y, 1. E eu tenho x2 igual a o segundo valor de y, menos 4. Então a gente tem que resolver essas duas equações. Essas duas aqui que vão me dar a solução da equação de variável x. Aqui é a variável y. Tá? Se deixar 1 e menos 4 aqui está errado, está incompleto. Então x aqui é igual. Da potência passa para cá a raiz, mais ou menos a raiz quadrada de 1. Então x é mais ou menos 1. Achei duas raízes. A equação do quarto grau, vou ter 4 raízes. Aqui só achei duas. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 4. X é igual... Não tem raiz quadrada de menos 4 em R. Então eu tenho 4 vezes menos 1. Então x é igual a mais ou menos 4 vezes, vou trocar o menos 1 pela unidade imaginária, i ao quadrado. X é igual a mais ou menos, raiz quadrada de 4, 2, raiz quadrada de i ao quadrado, i. Então, a minha solução, minhas 4 raízes. Menos 1, mais 1, menos 2i e mais 2i. Um número complexo e o seu conjugado, e os dois reais fecharam as 4 raízes que eu queria. Então, só relembrar os casos de fatoração. Lembre sempre que o grau que vai determinar a quantidade de raízes, elas sendo exatas ou imaginárias, no caso são raízes complexas, né? Pode ser todos os números reais ou imaginários. Tá ok? Lembrou o caso de fatoração? Não tem erro não. Tá ok, galera?